A gente volta a abrir espaço para você responder, para você tirar as suas dúvidas com os especialistas a respeito do coronavírus. Agora, nós recebemos aqui também, além da infectologista Regina Valim, o doutor Ricardo Malinverne. É isso, doutor? Correto. Pneumologista. E a Rafa, que está acompanhando as redes sociais para trazer as perguntas de vocês via Facebook. No WhatsApp, olha só, já tem pergunta na tela. O Gui Duarte mandou: bom dia, me chamo Guilherme e sou de Biguaçu. Minha esposa é portadora de lúpus eritemaroso sistêmico. Quais os cuidados que ela deve ter, doutor? A esposa dele tem uma doença que a gente chama uma doença autoimune, que usa muitas vezes medicações que são imunossupressoras, medicações que, para controlar essa doença, muitas vezes imunobiológicos, elas acabam diminuindo, de certa forma, a imunidade o combate a infecções. Então, ela é uma paciente que está enquadrada em um grupo com um relativo risco maior e deve tomar as medidas de precaução e isolamento o máximo possível, né? Além daquelas medidas que a gente já tem recomendado de uma forma ampla, que a lavagem de mãos inúmeras vezes, quanto possível durante o dia, e usar álcool gel. Então, ela é uma pessoa que tem um risco um pouco maior. Tem que se cuidar ainda mais. Nós até reforçamos aqui a associação, né, desses sintomas com relação às doenças crônicas, que os cuidados têm que ser redobrados. Acredito que seja o mesmo caso do Adonai, que ele mandou aqui. Ó, minha esposa é asmática, para ela o coronavírus é perigoso. Ele manda a mensagem de Joinville. É assim, né? A gente precisa lembrar que a asma é uma doença muito comum, muito prevalente, então tem muitas pessoas que têm asma. Na maioria das pessoas, a asma é uma doença leve e com o tratamento, que normalmente utilizando medicações inalatórias, que a gente chama de bombinhas, a gente consegue ter um controle satisfatório da doença, e o risco dessa pessoa ter doença grave pelo coronavírus fica muito mais baixo. É claro que se ela não estiver fazendo um tratamento correto, não estiver bem controlado, o risco dela vai ser maior. Então, a gente não precisa ter nenhum pânico com relação às pessoas que têm asma, até porque muita gente tem asma. Elas devem manter o tratamento de orientação do médico, do clínico ou do pneumologista que elas fazem, e assim elas terão um risco mais parecido com as pessoas normais, não doentes. Se estiver estabilizado, se iguala aos demais. Sim, em relação a riscos. Rafa, tem pergunta do Face para a gente fazer para a doutora? Sim, temos. O Edmilson Oliveira, ele diz que trabalha com cargas que vêm do exterior. Então, ele está preocupado se o vírus fica nesses objetos e como que ele tem que fazer para se cuidar nesse momento. O vírus ele tem uma permanência de horas, né, em superfícies. Mas geralmente essas cargas elas demoram dias para chegar, né? Então até a pessoa manipular essas cargas o vírus já não vai estar mais viável, né? Porque a gente tem que ver que ele tem que ter temperatura adequada, local adequado, muitas vezes tem que ter matéria orgânica, então tudo isso para que ele consiga sobreviver. E talvez a dúvida também se refira a tantos reforços que nós fazemos aqui de orientação, né? De limpar os ambientes com álcool, de usar álcool em gel se não tiver em casa, com água e sabão. Então, acredito que se reforça quando se trabalha com objetos, né, a serem carregados de fora. Sim. Doutor, a gente vem falando muito, né, dos sintomas mais graves da doença e que eles envolvem muito o sistema respiratório. De que maneira que as pessoas podem se conscientizar a respeito das diferenças da gravidade da gripe para o coronavírus? Sim. A gente precisa lembrar que o coronavírus é uma gripe, né? Os sintomas do coronavírus são basicamente iguais de uma gripe que a gente já teve e vai ter inúmeras vezes durante a nossa vida. Mas ela, em uma menor quantidade de pessoas infectadas, ela pode desenvolver sintomas mais graves. Então, não é porque um determinado paciente foi diagnosticado com coronavírus que a gente precisa também ficar em pânico. Ou seja, a maior chance desse paciente, como indivíduo, ter uma doença leve, como um resfriado, uma gripe, é muito maior, né? Mas uma parcela, em torno de 5% dos pacientes, vão precisar de cuidados intensivos ao ponto de ir para a UTI, que esse é o nosso grande medo, né? Antes de chegar numa UTI, ele vai manifestar sintomas respiratórios, principalmente, talvez o sintoma mais
que a gente deva considerar como de alarme seja a falta de ar, né? Porque quase todo mundo vai ter tosse, quase todo mundo vai ter um pouco de catarro, vai ter febre, mas a falta de ar é um sintoma de alerta. Já alerta. Então, quando a gente tiver um paciente com suspeita ou com diagnóstico de coronavírus e relatar que está com falta de ar, está ofegante, né? Está notando mais falta de ar para fazer esforços habituais em casa, subir uma determinada escada que já subia e nota que não ficava cansado, começou a ficar cansado. Então, isso é um sinal e bem importante procurar um serviço de atendimento. Aí sim, né? Diante da falta de ar. Rafa, tem mais pergunta? Sim, o Julinho do Facebook perguntou se pode pegar o vírus 2 vezes ou é autoimune. Essa parte da imunidade que o vírus pode causar é algo que a gente ainda não está sabendo muito bem, tá? Provavelmente ele deve estimular o nosso sistema imune específico por um período. Mas a semelhança do que a gente vê no influenza, onde a gente tem que fazer vacina anualmente, né, provavelmente o corona vai seguir esse mesmo perfil. Mas ainda é tudo muito novo, a gente não pode estar afirmando realmente se a pessoa pode ou não pode pegar mais de uma vez a infecção pelo corona. Aí vale se proteger, né, e seguir as recomendações, independente se tratou do corona e melhorou ou não. Tem pergunta do WhatsApp chegando, Vera? Deixa eu ver. Já vai entrar nossa pergunta aqui. Tem muita participação hoje dos nossos telespectadores. Estamos recebendo via WhatsApp, via Face, por isso que a Rafa está aqui de olho nas perguntas do Facebook. Dá até para a gente adiantar, Rafa, mais uma do Face. Vamos lá. O Ricardo, ele está com tosse há uma semana, ele disse que está tratando, deu uma melhorada, mas ele não tem febre e nem os demais sintomas. Ele precisa se preocupar? Na verdade, assim, não, né? Se é sintoma leve, não precisa se preocupar, porque pode ser uma virose qualquer, pode ser uma alergia, como, por exemplo, eu estou agora com um quadro alérgico, né? Então, assim, a pessoa não tem que ficar angustiada porque está tendo uma tosse um pouco mais prolongada, né? Tem que ver os outros sintomas, se tem outros sintomas agregados, né? Se esses outros sintomas são sintomas mais de alerta para um quadro respiratório mais grave ou não, tá? Porque, assim, a gente está tendo mudança de temperatura, a gente está entrando, daqui a pouco a gente está passando do verão para a primavera, onde realmente os quadros alérgicos começam a se intensificar mais, né? O Ricardo aqui pode até ajudar a gente nisso. Então, assim, não é para criar pânico. Mais uma vez, o que a gente vem enfatizando aqui a maioria das pessoas vai fazer sintomatologia leve. E a gente não tem só o coronavírus circulando, a gente tem outros vírus respiratórios que circulam. E aí, lembrando que os sintomas isolados, né, não requerem tanta atenção quanto os mais agravados, incluindo já a falta de ar também. Tem muita pergunta chegando, gente. Ó, a Regiane Castanhel, ela disse: meu filho tem 14 anos, ele tem rinite alérgica e já faz mais de 15 dias que está com tosse. É bem parecida com a anterior. Gostaria de saber o que tem que fazer, pois ele sempre tem essa tosse. Daí eu acho que já não é uma dúvida do corona, né, doutor? Sim, mas é importante porque, como a Regina estava falando, nós estamos entrando agora na época da tosse, né? Então a gente não pode entrar em pânico com tosse, porque todas as doenças respiratórias do inverno e das mudanças de estação, elas têm como manifestação principal a tosse. Então, asma, rinite, resfriado, gripe, sinusite, uma série de outras doenças vão manifestar com tosse. A gente tem que diferenciar um pouco para buscar esses sinais de alerta. Então, com relação ao filho dela, não veria nenhum problema agora. E aí trata como tosse mesmo, Sim. né? A Natália mandou mais uma sobre bebê, ó. Minha bebê tá com febre, tosse, coriza, garganta um pouco inflamada, porém, eu, mãe, não apresento sintoma nenhum. Aí ela tá preocupada pelos sintomas associados, tem relação com corona, poderia ter. Veja, isso que ela relata é o que toda mãe relata. Toda mãe que tem filhinho pequeno vive com o filho com infecções respiratórias. Isso faz parte da história das crianças, né? Então, se ela não tem nenhum sintoma na família, se a criança não viajou, não entrou em contato com outras pessoas que possam ter viajado ou entrado em contato com o coronavírus, e a criança está bem, né? Não apresenta nenhum sinal de falta de ar ou não está muito prostrada, não está, como a gente fala, muito caidinha,
não há nenhum problema. Isso provavelmente trata-se de uma infecção banal de criança, Que uma infecção aconteceria viral. em outro momento também. O Vinícius mandou também, gostaria de saber se a criança que teve bronquiolite é mais suscetível a pegar o vírus. O Vinícius e a Luellen de Curitibanos mandaram. A bronquiolite, ela acaba causando mais facilidade de o vírus chegar à pessoa, contaminar? Não, ela não faz com que ela fique mais, que ela vá se infectar com maior facilidade. Mas a gente tem que pensar nela mais ou menos como a bronquite, que tem que estar bem controlada. Se ela estiver bem controlada, ela não vai ter problemas maiores, a probabilidade de ela ter problemas maiores é muito menor. E a gente não pode esquecer que até eu posso considerar isso uma sorte, que o coronavírus ele não tem uma gravidade muito alta nas crianças. Então, isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Vamos fazer mais uma no Face, rapidinho? Sim, o Assis de Joinville está preocupado com o pai que tem epilepsia. Tem algum cuidado a mais que ele possa ter? Não, na verdade, assim, as pessoas que têm alguma outra patologia, elas têm que ter um pouco mais de cuidado para não adoecer de um modo geral, né? Então, mas um cuidado específico a mais pelo fato de ter epilepsia, não. Né? Mas, de qualquer forma, é uma pessoa que já tem uma outra patologia, ela é um pouco mais sensível do ponto de vista do seu organismo, então ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E assim, todo mundo que tem uma patologia associada, né, que precisa tomar remédio diário, essa pessoa ela tem que fazer uso dos seus medicamentos, controlar suas doenças, diabetes, problema DPOC, quadro de asma. Então, assim, essas pessoas elas têm que seguir os seus tratamentos corretamente. A gente vem reforçando, né, doutora e doutor, que as pessoas têm que estarem bem de saúde. Então, se tiver sintoma de gripe, tem que tratar gripe. Se for tosse, tem que tratar como se o coronavírus não tivesse existido. Sim. Tem que estar bem de saúde, com a imunidade fortalecida. E aí sim, se tiver os sintomas associados, se tiver algum fator de risco de alguém que veio de fora, algo assim, aí sim acende mais o alerta a respeito do coronavírus. Deixa eu agradecer muito a presença de vocês, doutor Ricardo Malinverne, a doutora Regina Valim, obrigada por responderem as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, Rafa, que nos acompanhou aqui nas redes sociais. A gente sabe que são muitas perguntas, vocês mandaram, muitas se repetem, então eu tenho certeza que muitas foram esclarecidas hoje, desde as 10h30 nós estamos ao vivo com vocês.